Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast A Rota do Acolhimento e hoje vamos falar sobre apadrinhamento afetivo, né? São histórias emocionantes que tocam o nosso coração. Vamos saber um pouco mais sobre esta modalidade que faz toda a diferença na vida de uma criança e de um adolescente que está acolhido numa instituição. Então, eu sou Mariana Staats, né? Sou psicanalista, produtora cultural. Eu sou branca, com luzes no cabelo, estou com uma blusa preta. Sou Gustavo Hubert, sou jornalista, produtor audiovisual, produtor cultural. Tenho a pele branca, estou usando uma boina verde, de óculos e vestindo uma camisa social lilás. Este projeto ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Estância Velha, através da Diretoria de Cultura. Estamos em uma sala de reunião, ao fundo uma TV com a logomarca da podcast A Rota do Acolhimento Institucional. Estamos em uma mesa da cor preta envidraçada. À minha esquerda, a apresentadora Mariana, logo em seguida a nossa convidada, que será apresentada. E estamos em uma sala com as paredes brancas. Perfeito. Em 3 episódios, esse podcast ele tem o objetivo, né, Gustavo, de trazer muita informação para vocês. Então, de conscientizar a sociedade sobre o acolhimento institucional, como que ele se dá, o que acontece dentro, que as pessoas às vezes não sabem ou têm curiosidade para saber como funciona esse acolhimento, né? Os agentes que estão envolvidos nessa rota do acolhimento, então a gente fala do Conselho Tutelar, da Justiça, de toda uma rede que se cria para a proteção de crianças e adolescentes. Inclusive, se você não assistiu os primeiros episódios, está aí uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso, né? Captar informação e reflexão pertinente. É verdade, né, Gustavo? E além disso, a gente também tem o objetivo de promover mudanças, né? Mudanças culturais, no sentido de que todos nós somos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. Todos nós temos um papel fundamental para que essa criança, essa adolescente, ela possa crescer de maneira integral e saudável. Excelente. Então, hoje o nosso episódio é para falar sobre apadrinhamento afetivo. A gente está aqui com a Ingrid. Agora eu passo para ti, Ingrid, a palavra, então, para que tu te apresente, para que a gente possa conversar sobre esta modalidade que é tão importante, né? E tão significativa, tanto na vida de quem escolhe apadrinhar, como da criança, né? Sim. Então, meu nome é Ingrid Zimmermann Figgenbaum. Eu sou branca, de olhos verdes, uso óculos, estou com vestido. E eu sou terapeuta de família e de casal, assistente social também. Perfeito, Ingrid. Prazer estar aqui. Muito obrigada. A gente agradece, né, a tua disponibilidade, porque entendemos a importância, né, do teu papel hoje na vida. Tu acompanha uma criança, né? Então, para a gente poder começar então a entender esse percurso até que tu, né, apadrinhasse uma criança. Como tu, né, se aproximou, como que tu conheceu o trabalho do Lar Colmeia? E a gente aqui está falando do Lar Colmeia, é importante destacar, mais uma vez, que é a instituição de referência hoje para o acolhimento de crianças e adolescentes do município de Estância Velha. Então, a Ingrid, a gente quer entender como que tu te aproximou do Lar Colmeia, como que tu conheceu, e se tu já teve convívio também com outras instituições, se tu passou por outros lugares, né, de acolhimento de crianças e adolescentes. Na verdade, eu cheguei no apadrinhamento, através do meu trabalho, né? Nós tínhamos reuniões de rede, trabalhava na Secretaria de Educação, então a gente tinha reuniões de redes, e numa dessas reuniões, a assistente social do fórum apresentou o trabalho de apadrinhamento, de acolhimento, enfim, e que eles precisavam muito de pessoas que assumissem esse papel de apadrinhamento. E eu fiquei com isso batendo na cabeça, assim. E aí, em julho de 2019, nós estávamos em família, assim, conversando sobre as questões sociais, enfim. E aí eu disse, é tão legal ter um projeto de acolhimento do fórum, assim. Nós podíamos, talvez, né? Sempre pensei da gente. Aí meu esposo disse assim, mas então vamos fazer isso, e meus filhos também, vamos ver isso. Aí ele disse, tu podia ver? Eu disse, não, vai. Coloquei a responsabilidade nele, né? Porque eu já estava nessa área, então. E ele foi atrás. Então, ele buscou, e foi através daquela ONG
ONG que faz os A cursos. Elo. Isso. Então, a gente procurou, viu que tinha um curso de formação para apadrinhamento na Fevale, naquele ia começar logo em seguida. Então, a gente se inscreveu, né? Fez todo o processo e, bom, vamos ver o que vai dar, né? Uma expectativa assim, acho que vai ser legal de fazer algo por uma criança, por um adolescente. Na verdade, nem sabia o que vinha, né? Sim. E esse chamado, como é que tu recebeu esse chamado? Começou talvez um pouco pela tua formação, já tinha essa sensibilidade, ou te tocou algo mais no contexto familiar? O que que realmente te motivou a fazer esse ato de, não, eu quero padrinhar uma Quando tu criança? escutou lá a assistente social do fórum, né, que tu citou, Uhum, quando tu escutou ela falando, né, que precisava de gente que se envolvesse, porque a gente pode escutar isso e, bom, uhum, escutei, precisa, mas não vou tomar parte, não quero fazer parte disso. uhum. Agora, onde que em ti tocou, né, que isso foi crescendo até que tomasse a forma que tomou? Aham. Na verdade foi no mesmo ano, né, acho que foi ali junho que eu escutei ela, e na verdade a gente sempre foi muito, a nossa família, de estar, ajudando, estar envolvido em projetos e coisas que pudessem ajudar os outros. E quando se trata de criança, né, a gente sempre se comove mais, né. Então, a minha trajetória também foi de professora, de conviver com isso. Então assim, e de poder fazer algo diferente, eu acho que a gente tem muito para contribuir também nessa sociedade de pequenas coisas, não é, eu não vou posso fazer para um, né, como isso já pode mudar alguma coisa. Então foi isso que tocou, né, de poder, bom, a gente tem condições afetivas, tem, né, tem algo para dar. Acho que parte daí, né, a gente sempre tem algo para dar, né, Cada um fazendo a sua parte, então plantando uma sementinha vai mudando a realidade social, né? com certeza. Perfeito. E até, vocês já conheciam, ou você, depois do teu marido, vocês conheciam o Lar Colmeia antes disso? Já tinham escutado falar? Já tinha alguma relação com a instituição? Não tinha escutado falar nada do Lar Colmeia, né, eu conheci a instituição, o Secrif, que na época Uhum. tinha, né. Mas o Lar Colmeia eu não, minto. Eu tive acompanhei um menino na escola que eu trabalhava como orientadora, que ele foi, abrigado no Lar Colmeia, e eu fui visitá-lo lá, né. Então eu achei muito interessante o processo do Lar Colmeia, a forma como eles tinham as casas, né. Então quando a gente hã, foi para o curso, a gente não sabia de que instituição viria, né. Uhum. Isso foi a real, né, mas eu já tinha conhecia o Lar Colmeia. Sim. Como as coisas vão se linkando na nossa vida, né? É verdade. Uma E agora ela falou uma coisa que me chamou a atenção, Gustavo, e até para a gente também poder aqui explicar para as pessoas, né? Tu vai fazer o curso, mas o que vai acontecer depois vocês não sabem, porque vocês não escolhem a instituição que vocês vão apadrinhar, não escolhem a Não. criança, se é menino, menina, se Uhum. é criança, adolescente, é tudo. Não, na verdade a gente vai para o curso, aí eles, são 5 noites, assim, que a gente se comprometeu, então ia lá. Então eles, apresentaram o que era o apadrinhamento e também cada reunião que a gente tinha, eles explicavam também como e o que a gente tinha que fazer como padrinho. Então diziam: ser padrinho não é ficar dando um celular, não é ficar dando presentes, não, é afetivo, é o carinho, é brincar, levar para passear, de fazer coisas que eles Criar experiências, né? ex Proporcionar experiências. exatamente. Então a gente fez esse, curso, assim, e aí depois a gente fez também uma entrevista com uma psicóloga, e a gente preenchia então os dados ali, a gente poderia colocar se preferia, menina ou menino, né, se queria mais velho ou mais novo, e aí passava para essa entrevista, mas a gente não sabia, né, tinha vários profissionais de outras instituições, que então a gente não sabia Uhum. como seria, né. Tá. Legal. E a E importância desse curso, na tua opinião? Embora tu talvez já tivesse uma base na tua formação, mas uhum. para outras pessoas de outras áreas, o que tu considera a importância de
existir esse protocolo, né? Primeiro tu passa por um curso, depois tu passa por uma escuta, e aí depois tu é encaminhado a de fato ser uma madrinha ou um padrinho. Eu acho bem importante, né? Porque a gente vê lá no grupo de apadrinhamentos, nós éramos entre, acho que 25 na época, casais, assim, existe muito, assim, uma ilusão, não, o medo, uma situação imaginária do que é uma criança que está, ou um adolescente que está institucionalizado, né? Então, tinha coisa que vinha assim, tu diz, assim, ai meu Deus, né? Que pergunta, mas enfim, acho que é Uhum. bem importante foi esse curso, essa formação, sim. É. Porque é aquilo, né, Gustavo, que a gente até debateu nos episódios anteriores, né? Existe um senso comum que acha que o acolhimento é um bicho de sete cabeças, né? De que é um lugar ruim onde a criança vai ficar ali, ela é colocada ali e é posto. Quando na verdade não. E aí a gente vem muito conversando com quem passou aqui nos outros episódios, né? Como a referência é o Lar Colmeia, é uma instituição que, bom, são casas, né? Como é a nossa casa. Sim. Tu tem Uhum, ali um casal, né, de pais sociais que tratam, além das questões dos direitos que a criança tem, educação, uhum, saúde, lazer, cultura, dão afeto, né, proporcionam experiências ligadas à espiritualidade, uhum. hã, passeios, enfim. E aí, as pessoas, hoje elas desconhecem, né? A grande maioria desconhece como é esse processo. Então, isso que tu falou é importante, porque tu vai por um curso para se tornar padrinho afetivo, madrinha afetiva, e aí tu vem com uma imagem que talvez foi criada, e que está posta e que a gente precisa desconstruir e Uhum, perceber que não é outra coisa. A criança está bem cuidada, eu vou ser sim, só mais um agente que vai auxiliar nesse processo dela de desenvolvimento, né? sim, Eu vou ser mais alguém que vai proporcionar para ela coisas que talvez ela não tinha antes de vir para o acolhimento, que talvez ela não tenha dentro do acolhimento, e que a gente vai poder pensar juntos, né? Tu vai ser alguém que vai estar na vida dessa criança até após o desacolhimento dela também. sim, com certeza. Acho que assim, e o curso é para isso mesmo, né? Assim, claro que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? E veem e olham essas crianças como alguém rotulada, né? Como alguém que, bom, está ali por N situações que não são a normalidade, né? Então, isso acho que tira um pouco, né, o curso para as pessoas também pensarem sobre isso, que é como eu disse, o apadrinhamento vem como assim, bom, é como se como eu sou padrinho fora de alguém, é bom, eu vou lá, visito, dou um presentinho, ok, né? E a ênfase sempre foi, não é presentear, não é, né? É afeto, é carinho, é atenção, é poder Não que o compartilhar. presente não possa existir, né, Ingrid? Que também Sim, faz parte, com né? Sim. certeza, com certeza. Mas o presente é uma coisa dentro Uhum, de todo um contexto, assim. sim. E o mais interessante, isso sempre me chamou atenção, foi que não é nós os padrinhos que escolhemos. Isso para mim, assim, até hoje eu me arrepio quando penso, porque é a gente que é escolhido. Que legal. E aí, na época, eu não entendia direito, mas por quê, né? Aí, não, porque eles não conseguem escolher nada na vida, né? Até esse momento, eles nunca escolheram. Eles não escolheram sair de casa, eles não escolheram ir para aquele lugar, eles não escolheram ter aqueles irmãos ali, né, na casa. Então, o processo de escolha, a gente tinha que fazer um vídeo, né, da família. Então, a gente fez o vídeo e tinha que todos os membros da família e falar, né? Então a gente se apresentava, dizia o que gostava, o meu marido fez, nós juntos, então, e nós já éramos, a família era de gente adulta, digamos, pré-adultos, né? A filha acho que tinha 17, 18 anos, o filho já tinha 20. Então a gente fez o vídeo, mas com a expectativa, vamos ver quem vai nos escolher, né? Ficar, né? Como vai ser. E aí a gente ficou aguardando, né? E foi interessante que quem nos escolheu foi um menino de 9 anos, que na época também foi uma exceção, né? Porque ele tinha uma história difícil, enfim. E então eles abriram a exceção dele poder ser apadrinhado, porque o apadrinhamento é a partir dos 12 anos, né? Ah, isso é um Ent- detalhe que a gente não É, sabia. não, antes disso, normalmente não entra, é a partir dos 12, então, né? E 12, a maioria é mais, porque eles avaliam se essa criança está em condições de entender de que ela vai e vai voltar.
Sim. né? Não é que ela vai ficar lá. E aí, quando a gente foi escolhido por ele, ele sempre conta isso para nós, que ele escolheu uma família, e aí essa já tinha sido escolhida por um outro. E aí, então, passou o nosso vídeo e um de outro, e aí ele disse, eu quero essa aí. Aí, na época, a psicóloga disse assim, mas tu tem certeza? Essa família aí só tem gente adulta, né? Tu não vai ter com quem brincar e tal. Eu quero essa família, né? Então, e ele nos escolheu. E realmente, nós adultos, tudo adulto, ele uma criança, então ele foi nosso bebê que chegou, né? E, por curiosidade, quantos anos ele tem hoje? 15. Então, é um apadrinhamento 6 anos de história já que tem aí. Sim, bastante história, sim. né, Ingrid? E foi dia 1º de novembro de 2019 que a gente teve o primeiro contato lá no Secrif, então, né? Ele estava no Secrif, não estava no Lar Colmeia. E aí foi aquela coisa meio, né? Eu lembro que eu levei uns plic-plac de chocolates para ele, ele achou o máximo, até hoje ele lembra. E ele sempre, quando vai lá em casa, ele pede, Uma né? lembrança afetiva aí. A lembrança afetiva. Então, a gente começa, o apadrinhamento começa devagar. Então, a gente foi na casa, ficava uma hora e pouco lá com eles, né? Se adaptando. Depois, no próximo, eles já deixaram nós sairmos com ele, dar uma passeada, né? Então, a gente saiu, foi no shopping, que ele também nunca tinha ido. E todos esses momentos, nós registramos fotos. Inclusive, eu fiz um álbum para ele, trouxe junto, desse primeira caminhada dele de vida com a gente, né? Que legal. Só. Então, Especial, ele, né? ele foi. Aí começou assim, depois liberou um sábado inteiro, e aí, como foi novembro, chegou Natal. Eu não sei se eu continuo, vocês querem que eu Pode, Não? pode continuar. eu vou Muito bonita a contando? história. E aí, no Natal, então, a gente pediu para levar ele junto a gente passava o Natal na família, né? Então, levamos ele junto. Então, a primeira vez que ele era a minha família com primos e tios, então a gente se juntava numa casa, né? Em outro município, inclusive, e ele foi junto. Então, aquilo para ele foi uma experiência muito legal, porque assim, ele nunca tinha experienciado isso. E nesse Natal também, aí, os presentes, o Papai Noel veio, aquela coisa, ele ganhou presentes, então ele estava muito encantado. Aí nós devolvemos ele na semana do Ano Novo, porque nós tínhamos receio que talvez ele não ia aguentar, ia sentir falta, né? Então ele não passou o Ano Novo conosco. E aí nos fins de semana de janeiro a gente levava ele para a praia e, né, foi meio lento. E aí veio a pandemia. Bah. Então, nós criamos um vínculo ali de novembro até ali janeiro, fevereiro, e março nós não pudemos mais ter contato. Então, foi um período, tipo, nós recém pegando o vínculo, ele pequeno, e ele não era de falar no telefone, né? A gente tentava fazer videochamadas com ele, mas ele não falava, né? Muito pequeno. Então aí esse ano foi meio mais distanciado. Aí quando no final do ano eles nos autorizaram, né, com máscara, então ir encontrar lá no Lacomé, porque durante esse ano também, então, quando a gente nem estava tanto tendo contato, ele acabou saindo do Secrif e foi para o Larcomé. Então, ali começou o nosso contato com ele. Nesses primeiros contatos de vocês, além desse alimento que tu levou, né, que te marcou, o que mais te marcou, assim, que talvez tu não esperava que tu ouviu, ou um gesto que tu, embora tu já tivesse todo o conhecimento, fez o curso, já tem a tua vivência, mas a gente sempre tem as nossas expectativas ou as nossas previsões, né? O que te marca, assim, da importância que foi esse laço que se criou ali, que tá até hoje, né? Aquela coisa assim, daqui a pouco, aquela experiência, né, sabe, que consolidou a decisão que vocês tomaram ao iniciar o curso, né? Tipo assim, falar, cara, valeu a pena a gente ter investido nisso. Até hoje ou só lá no começo? Eu acho que isso vale de lá até aqui, né? Agora com essa nova pergunta, né? Eu acho que tudo valeu a pena. Eu acho que nós aprendemos muito mais, né, do que ele. Acho que assim essa coisa de da gente poder se doar para o outro, isso não tem preço, né? Sim. De aprender com ele. Então tinha situações que às vezes a gente indo para a praia, ele do nada assim ele saía com uma questão e nós se olhava assim meio assustado, né? Então assim, e isso tudo foi uma construção, né?
uma construção de vínculo, de afeto, de carinho, né? E ele sempre foi muito afetivo. Ele é um menino muito querido, muito afetuoso, assim. Aí, quando ele era isso também, né, a gente se admirou, né, porque a gente não imaginava que ia ser tão. Ele adorava um colinho, né? Hoje a gente brinca que ele tá enorme, não dava. Ele adorava colinho, se enfiar no meio da gente, assim, se aninhar. Então, assim, tudo isso foi muito bom, né? Acho que, assim, em termos da nossa família, eu, meu marido, meus 2 filhos, foi um aprender a amar alguém que veio de um lugar diferente, né? Então, Sim. isso foi, acho que não tem preço. E na grande família também, né? Porque a família, primos, tios que a gente convive, todos adotaram também ele como um sobrinho, um primo, né? Então, isso também foi muito gratificante. Ô, Ingrid, se tu pudesse dizer, então, para quem está aqui nos vendo, nos escutando, se tu pudesse resumir, o que é ser madrinha afetiva? Difícil. Difícil a pergunta. Eu acho que ser madrinha afetiva é tu te doar, né, para alguém, né, e receber algo de alguém que tu não conhece, né, e que tu só aprende, né. Eu acho que é um aprendizado constante, é uma companhia, hã, tudo, né. Acho que assim e hoje a gente tem ele como é o nosso filho, vamos dizer assim, né. Inclusive os meus filhos hoje adultos, né. Nossa, às vezes a gente brinca que eu faço papel de vó, a minha filha às vezes faz o papel de mãe de cobrar dele, né. Então a gente brinca, porque eu já sou mais: "Ah, deixa Uhum. assim, né". Então é isso, acho que assim, ele realmente hoje faz parte da família. Que Ele Sim, legal não ver é mais um. essa Ele interação de todas as partes da é família. Isso verdade, também é todo bem mundo interessante, né? abraçar, né, e tomar para si também um pouco dessa responsabilidade, dessa doação, porque, né, vocês estão doando tempo, doando amor. E hoje, passados 6 anos, como que é a tua rotina com ele no sentido, tu vê ele toda semana? Como que são essas combinações também com a instituição, né? Na verdade, desde o começo, nós temos isso, assim, o momento que a gente assume um compromisso é compromisso. E isso acho que é o principal do apadrinhamento, né? Porque isso, tanto é que no final do ano passado a gente teve um encontro com os padrinhos, né? A gente fez um videozinho também para ele fez um para nós. E do grupo que estava em 2019, eu reconheci nós e mais 2 padrinhos que estavam lá. Então, os outros todos abandonaram. E isso é muito triste, né? Ele mesmo traz, né? Então, assim, eu acho que quando a gente vai assumir esse papel de apadrinhar, tem que ser com seriedade. Não é que nem tu ter. É a mesma coisa de ter um filho, né? Tu não pode, vou ter um filho e largar. Não, eu apadrinhei, eu tenho responsabilidade, tem alguém ali, tem um sujeito ali, né? Então, isso a Sim. gente levou muito a sério. Então, tirando a pandemia, depois disso, sempre de 2 em 2 semanas, né? Cada 14 dias a gente pegava. Tem um aniversário, tem algum. Ele. A gente então pegava 2 seguido, né? Uhum. Mas sempre, regularmente, era o nosso compromisso, tá? Pegamos, às vezes a gente pegava na sexta, às vezes sábado de manhã, mas era regular. Até hoje é assim. Exceções são férias, né? Janeiro, fevereiro, dezembro, ali a gente pega ele dia 20 ali de dezembro, e ele volta em fevereiro, então ele fica todo esse período conosco. Ele Que legal, viaja, ele olha quanta Legal, né? coisa, né? Ter um Quantas lugar vivências, né? para passar as festas final de ano, que a gente sabe que daqui a pouco para essas crianças, adolescentes, é um período também mais difícil, que não está perto da família, mas ele tem uma família sim, que o adotou no sentido de compartilhar vivências, né? Que é o padrinho e a madrinha é isso. A gente pensa, a gente como padrinhos e madrinhas, a gente tem essa coisa da responsabilidade, da educação, de dar amor, de dar limite. E pelo que tu traz aqui da tua experiência, é exatamente isso, né? Então, de proporcionar para ele também possibilidades que ele não tem estando no coletivo ali com os outros irmãos de lar, né? E eu perguntaria também do que você sente estarem passando para ele agora nessa fase já de adolescente, É para que se tu pega na encaminhando para um transição, né? jovem, né? Pegou a eh, transição da infância da para a infância, adolescência, agora da adolescência para o início da vida o adulta. papel de formação aham. de pensamento. Isso é uma coisa até, o apadrinhamento diz: tu não é para educar, não é isso. Nós,
um pouco quebramos essa regra, porque a gente cobrava dele muitas coisas, assim, por exemplo, modos no comer, né? Porque tu vai sair, vai num lugar, tu tem que ter isso, não interessa da onde tu veio, mas tu tem que ter modos, o modo de sentar. Então a gente sempre cobrou e educou ele dessa forma, cobrava leitura, né? Tu tem que ler, tu tem que estudar, né? Porque tu tem exemplos aí, tem teus primos que estão estudando, tem o Felipe e a Martina que estão, né? Então, assim, esse papel sempre foi, né, nosso, assim, de ir cobrando. Agora ele está com 15, daqui a pouco, o ano que vem, vai para o ensino médio, a gente também vem estimulando ele para, de repente, fazer um curso técnico, né? Para que ele depois saia, tenha alguma profissão. Então, isso a gente também sempre estimulou, né? Sempre foi. Viagens também, né? A gente vai para a praia, Santa Catarina, foi junto, né? Curtiu, conheceu. Nós fomos uma vez para o Uruguai, e aí ele achou o máximo também que ele foi junto, que ele foi para outro país. Então, assim, tudo que foi experiências diferentes que a gente, como família, faria, a gente sempre levou ele junto, né? E compartilhava isso com ele. Quanta bagagem, né? E uma referência, né, que vocês Com estão sendo para certeza. ele, né? Sim. Uma Passando. referência pro Sim. futuro, né? E hoje, como eu disse, a gente tem um amor mútuo, cresceu, é como uma sementinha que tu planta, vai regando. Hoje, né, é o brilho dos nossos olhos, a alegria da nossa casa, é o nosso baby. Que Ai, legal. que lindo. Então, E assim, Gustavo, com essa história tão inspiradora aqui da Ingrid, a gente vai se encaminhando para o final desse episódio. E que a história da Ingrid com esse adolescente, né, hoje adolescente, seja uma inspiração para ti, para que tu busque aí também, né, entender o que é o apadrinhamento afetivo, daqui a pouco fazer o curso, ver se é para ti, né, porque foi como a Ingrid falou, a gente precisa ter responsabilidade, porque a gente está lidando com pessoas e a gente precisa ter responsabilidade afetiva, né? Então, que daqui a pouco tu faça o curso e tu entenda que é isso que eu quero e eu quero ser uma referência, então, para uma criança e para o adolescente. Lembrando que para ser padrinho afetivo, tu pode buscar aqui na cidade de Novo Hamburgo, tem a ONG Elo, ou então tu pode ir diretamente na instituição, né, de acolhimento institucional que a criança, que tenha criança e adolescentes, tu pode falar do teu desejo de ser um padrinho e eles vão fazer todo o encaminhamento necessário. É isso, né, Robert? Isso aí, foi lindo conhecer essa história inspiradora, né? Que inspire outras famílias aí a serem então padrinhos, madrinhas, e que a gente siga falando sobre essa importante temática, buscando a proteção das crianças ou contribuir da nossa forma, né, na transformação de vidas aí. Perfeito. E não deixe de nos seguir no Instagram, @a Rota do Acolhimento. Ingrid, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo lindo trabalho que tu faz, né, na tua vida, e que também essa referência tão bonita aí para esse guri. Muito bonita mesmo a tua história, muito inspiradora. Muito obrigada. Vale a pena. Tá bem. Então, gente, é isto. Até o próximo. Começando o segundo bloco do terceiro e último episódio do podcast A Rota do Acolhimento. Estamos aqui no nosso estúdio de entrevistas online, nesse ambiente com a parede branca, uma mesa clara. E eu sou Gustavo Hubert, jornalista, produtor cultural audiovisual. Estou vestindo uma camisa roxa, lilás, um casaco cinza, usando uma boina verde e um óculos azul. Ao meu lado, Mariana. Olá, eu sou Mariana Stats, né? Sou branca, tenho cabelos loiros, estou com uma blusa preta e um blazer verde. Estamos aqui, então, para, como o meu colega Gustavo falou, encerrar esse terceiro episódio. E esperamos que ao longo dos 3 episódios deste podcast, vocês tenham conseguido entender, né, se conscientizar sobre questões que envolvem o acolhimento institucional. Desde a parte legal, jurídica, passando, então, pelo acolhimento em si, né, com os técnicos do Lacomeia, que falaram um pouco sobre a dinâmica desse acolhimento, até este último episódio, que a gente traz histórias, né, Gustavo, emocionantes, que falam sobre o apadrinhamento afetivo, e hoje aqui com a Jéssica e com o Fábio, que já vão se apresentar,
a gente vai falar sobre adoção, sobre esse ato tão bonito e que a gente vai entender como funciona esse trâmite. Né? Como que é na prática, né, a experiência de adotar. Perfeito. Então, vamos passar a palavra então ali para a Jéssica e para o Fábio, para vocês se apresentarem. Olá, me chamo Jéssica, tenho 38 anos, sou uma morena, com cabelo curto, hoje estou com uma roupa preta, com um fundo branco, em uma mesa marrom. Eu sou o Fábio, tenho 43 anos, sou alto, castanho claro, cor de pele branca, estou vestindo uma jaqueta preta, atrás de nós está uma parede branca e uma mesa de madeira marrom. Perfeito. E a primeira pergunta, né, Gustavo, que a gente faz aqui para os nossos convidados, para já iniciar esse bate-papo é: por que adotar? A nossa história é uma história, assim, do porquê adotar de junção, né? Antes da gente casar, eu já tinha comigo, né, a ideia sempre da adoção, sempre foi uma vontade minha. E aí, quando a gente se casou, assim, o Fábio até no início um pouco mais, assim, não tendo tanto essa certeza, né, embarcou nessa ideia, nessa proposta aí junto comigo, né, nesse sonho. Com o passar dos anos, a gente viu que a possibilidade de termos filhos biológicos, né, não foi bem sucedida. Não tentamos muito também, né, porque depois de passar para os processos todos, né, a gente decidiu seguir o caminho da adoção, né. Pensamos, refletimos muito sobre não haver a necessidade de uma biologia para se constituir quanto família, né. E aí fomos buscar, então, os meios legais, né, para poder entrar na fila da adoção. Para destacar, né, a questão que a Jéssica falou, ela sempre teve esse sonho, porque ela veio também de família adotiva, né? A mãe dela foi adotada, a avó dela criou sozinha a mãe dela, né, no caso. Então ela sempre se espelhou muito na avó e na mãe dela. Então ela sempre teve esse sonho, né? Eu acho interessante isso que o Fábio traz. Eu gostaria de perguntar, Jéssica, qual é o significado de família para ti? Porque tu mesmo disse que não precisa do aspecto biológico, né? Então, o que é uma família na visão de vocês? Família é aquilo que são aquelas pessoas que têm respeito por ti, que têm amor por ti, que te dão suporte, né? Que te instruem e que te ofertam condições de vida, né? Nos valores que são imbuídos dentro dos valores, né, humanos, né, que fazem de ti um ser humano, que te valorizam como um ser humano. Então, não necessariamente isso se torna biológico. E como eu tive essa experiência também, eu vivi essa experiência com a minha avó, né? Então, para mim, isso era uma coisa muito clara, muito natural. Estava sempre imbuído em mim, que a biologia não trazia, não significava nada, né? O significado é a construção do amor, né? A construção da afetividade, né? Das condições que tu dá para qualquer ser humano, né? Assim como a gente, quanto casal, né, também se transforma, né, é uma construção de amor, de respeito, né, de relações, e a gente se torna família, né, como um homem e uma mulher, enfim, né, como for o pensamento de cada um. E da mesma forma se conduz com os filhos, né, não necessariamente necessita-se de uma biologia. E aí, com o tempo, o Fábio também foi construindo, amadurecendo, né, tudo isso junto. Porque meu sonho sempre foi ter filhos, né? E eu sempre tive aquela imagem, assim, saiu a cara do pai ou a cara da mãe, né? Então, eu sempre fui assim. Daí, quando eu descobri que eu não poderia ter filhos, eu fiquei muito frustrado, sabe? Trabalhei bastante isso, a Jéssica me ajudou muito, né? E daí foi amadurecendo, que nem a Jéssica disse, amadureceu e não, vamos, o caminho é esse mesmo e estamos aí, felizes. É uma forma de aprendizagem e maturidade para a gente também, esse processo todo que a gente passou, né? Após essa estruturação aí, a gente, não, agora é o momento da gente entrar na fila da adoção.
Quanto foi o tempo de amadurecer esse assunto? Há quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos há 14 anos. É, né? 14 anos. 14. Eu acho que a gente levou, depois que a gente descobriu isso, toda essa questão, assim, de tomada de decisões, né? Nós levamos, acho que uns 2 anos, né? Aí tentamos fazer inseminação, daí já era muito custo, transtorno, daí depois resolvemos, não, vamos seguir, continuar, porque sempre foi mais pela Jéssica, né, mas quando nós casamos já aceitava ter adotivos, né, já estava, mas eu queria ter o biológico também, né, daí depois não vai dar, o biológico vai ser só adotivo, e daí nós entramos. Nós nem tentamos mais na questão da biologia. Da ciência. Vamos direto para a questão adotiva daí. E uma curiosidade, essa decisão foi conduzida com a suporte de algum profissional ou foi uma questão de construção de casal? Nossa. Entre vocês. Respeitando o nosso tempo. Né? Acho que cada um tem um tempo e a gente precisa também amadurecer esse tempo, né? Então, nós nos demos o tempo, nos permitimos viver esse tempo, e acho que após uns 2 anos ali, 1 ano e pouco, a gente resolveu que estava pronto para outra tentativa. Ô, Jéssica, esse desejo da adoção sempre foi teu, né? Por ser um desejo teu, tu já conhecia os trâmites legais, ou vocês, depois, né, que houve a descoberta que não poderia ser biológico, vocês conversaram, então, como casal e decidiram, bom, realmente vamos adotar e vamos nos tornar pais, e aí vocês foram atrás do trâmite legal, ou você já tinha antes o conhecimento, já tinha pesquisado isso sobre isso antes? Na verdade, assim, eu não sabia, assim, qual seria o caminho mesmo. O caminho, certo? Passo a passo do caminho, eu não tinha essa ciência, não tinha esse conhecimento. E aí eu fui buscar como a gente faria, quais eram os caminhos, qual era o passo. O primeiro passo era buscar a comarca da cidade, né? Aí eu fui até o fórum da nossa cidade, nós somos aqui de Sapucaia, aí nós fomos até a nossa comarca aqui, aí eu peguei todas as informações, toda a documentação que precisava e tudo mais, e aí a gente deu o início, né, nessa documentação. Nós levamos em torno de, acho que deu 1 ano, né, mais ou menos. Se não deu 1 ano, deu beirando 1 ano, assim, pra gente entrar efetivo na fila, né. A gente passou ali por processo de formação com a assistente social da comarca, né, ela veio visitar a nossa casa, né, teve todo... Para se habilitar, né? Se a gente tinha... Então, até para as pessoas entenderem, porque as pessoas, muita gente, daí eu vou dizer, eu me coloco nisso, muita gente, tá? Muita gente acha que você vai chegar lá no fórum e vai falar, quero adotar, aí vou colocar meu nome lá e é isso, vou aguardar me ligarem. Não, existem muitos requisitos, né? Poderia ser, ia ajudar muito mais crianças. Então, vamos então, só, Jéssica, vamos retomar aí como foi esse passo a passo. Tu foi até a comarca de Sapucaia do Sul, fez uma inscrição, né? Preencheu uma papelada, e aí... Inúmeros papéis, inúmeros xizinhos a gente marca. E esse processo, eu te confesso que foi assim um pouquinho... essa primeira impressão, assim, que tu vai, daí tu pega a documentação, né, são vários documentos que tu apresenta, né, e aí eles te dão um questionário para te responder. Dentro desse questionário, assim, a gente ainda, no início, assim, ficava meio incomodado, assim, com algumas coisas, porque a gente não imagina, assim, poxa, eu tô entrando na fila da adoção para construir uma família, né, e aí eu tenho que marcar xizinho de cor, sabe? Isso te dá um certo impacto, tipo, tô indo na feira, faz a listinha da feira, assim, assusta um pouquinho, assim, naquele início, sabe? Naqueles questionários ali, mas a gente entende também que isso é muito importante e necessário, porque... Até para ficar preparado. Tudo se preparar conforme, para que as coisas aconteçam de uma forma legal para todo mundo, né? Que seja algo que vá favorecer não só a gente, mas principalmente a criança, né? Então, para essa questão de perfil, né, a escolha dos perfis, né, isso é muito importante. Claro, a gente entende agora que a gente passou por todo o processo, mas quando tu chega, assim, nu e cru, vamos dizer, assim,
obviamente que não é muito agradável, assim, nós não nos sentimos muito confortáveis, mas aí dentro desse questionário que a gente coloca, né, a idade, a faixa etária, né, doenças Daí, predestinadas já, né, diagnosticadas, o que mais tem, amor? Não me lembro mais, cor, etnia. mas tem sim, as doenças crônicas. Vamos por uma bronquite é crônico. Só que daí uma criança tem que escolher se eu quero uma criança que possa ter bronquite ou não. Sabe? Eu não quero uma criança com uma deficiência mais grave. Né? E tu mas pode ela se inclui em crônica também. Daí tu bota, tu não tem que é só uma bronquite. Aí tu corre de volta para assistente social. Para saber como é que funciona. Para saber como é que é. Então, essas coisas, assim, isso pra gente, assim, foi um pouquinho incomodativo, né? Sim. Aí depois, sim, dessa documentação entregue, aí eles agendam uma data para fazer um momento coletivo na comarca aqui, né? Com outras pessoas que têm o mesmo interesse da gente, né? De entrar na adoção, no cadastro, né? Se habilitar. E ali nós temos um momento formativo sobre, assim, a realidade que é realmente a adoção, né? Sobre essa questão, assim, do romantismo da adoção, no mesmo romantismo, assim, comparado ao romantismo do recém-nascido, vamos supor assim, né? Os desafios que podem vir a ocorrer, que não tem receita de bolo, né? Aquelas coisas todas ali. E esse processo quem faz é a assistente social da comarca, ela que nos acompanha, né, diante disso. Após, a gente fez também a avaliação psicológica, né, com um psicólogo que foi destinado pelo fórum, né, entrevistou a gente, enfim, nós tivemos uma conversa bem bacana, até para nos dar o ok, né, das questões de saúde mentais, estrutura socioemocional, né, então a gente fez todo esse processo com a psicóloga, que depois fez um laudo, né, fez um relatório e enviou para a juíza, para colocar nos nossos processos, e a assistente veio aqui visitar a nossa casa, veio conhecer o nosso espaço, né, veio aqui, ficou um tempo aqui com a gente, conversou, né, e aí sim, depois disso, depois de um tempo, acho que de uns 3 ou 4 meses, aí sim, aí saiu, né, o resultado de que a gente estava apto e habilitado para o cadastro na fila da adoção. Né. Ou seja, até esse momento, vocês nem aptos estavam, vocês estavam só sob investigação, digamos assim. Isso mesmo, nós estávamos só sobre investigação, então nós ficamos... Ver se a gente tinha condições de ter filhos. Tanto emocionais, quanto estruturais, né, sociais, enfim, de tudo, né. Aí, depois disso, isso durou, assim, durou quase um ano nesse processo, só para entrar na fila, né. Aí, depois de habilitados, nós ainda comemoramos muito, me lembro que era verão, né, era janeiro, quando a gente recebeu a indicação. Aí tu fica naquela expectativa, tipo assim, amanhã vai ligar. E nós... Só que não. Na nossa feirinha, né, que a gente botou os perfis ali, a gente acrescentou que podia ser irmãos até 2 anos, até 6 anos, desculpa, 2 até 6, porque a gente acredita que é uma idade que a gente consegue ainda ajustar os nossos pensamentos, né, e acontecia muito relato, né, da assistente social, de ter um irmão com 5, 6 e um recém-nascido. E daí eles querem adotar os 2, não querem separar a família, os irmãos, e acaba não adotando nenhum. Daqui a pouco eles estão com 15 anos, ninguém quer. Eles ficam até maioridade. Daí nós vamos... O nosso cadastro é um cadastro bem amplo, né? Isso na formação, assim, ela nos falou, quanto maior for o teu cadastro, quanto maior a amplitude, né, mais rápido o processo anda, né? Então, tu tendo de 0 a 6 anos, podendo ser irmãos ou não, independente de cor, raça, etnia, enfim, tu tinha nossa, isso aí vai ser rápido. Só que não foi bem assim. A demora, né, da fila também, isso é um dado importante, vocês comentam, essa demora também está linkada à expectativa e às exigências do casal, né? Um ponto sim, esse perfil, né, Gustavo, do que se coloca nessa documentação. E aí vocês falaram que, então, demorou de 3 a 4 meses ali para vocês estarem aptos, né, a adotarem uma criança
E quanto tempo depois veio a tão sonhada ligação? Peraí, só corrigindo. Deu quase um ano. Um ano. Os 3 meses ali foi só o processo de documentação. Tá? Daí depois entregamos tudo, agora tem que esperar. Aí eles analisam lá e depois dão retorno. Daí deu quase um ano. Mas isso eu sei que varia de repente de uma comarca para outra, mas aqui foi um pouquinho tempo, eu achei demorado, assim. Aí depois de tudo ok, né? Nós até ficamos felizes, e tu colocaste uma coisa agora, dependendo do perfil, vem a demora ou não, né? Na época, eu me lembro que a assistente social disse que bebês estava demorando em torno de 8 anos, né? Eu disse, bom, pra gente então, né? Isso não interfere, porque pra gente não precisa ser bebê, né? Então achávamos que em torno de 2 anos, mais ou menos ali, 3, tudo certo, né? Nós esperamos 6 anos e 10 meses. Nossa! Nós E agora uma dúvida que fica, vocês esperaram depois de tanto tempo receber essa ligação? Não, aí é que tá. Foi assim, nós tínhamos assim, se organizado quanto casal, né? Poxa, nós já esperamos 6 anos, né? No ano passado as crianças chegaram, no retrasado. Nós esperamos 6 anos na fila. Tudo bem que passamos por pandemia, o judiciário ficou fechado, passamos por enchente, né? Também ficou fechado, enfim, né? A gente entende, de certa forma, né? Mas 6 anos, né? Temos uma estrutura gigante, uma estrutura de todos os tipos que eu posso te dizer, assim, estruturas físicas, estrutura emocional, temos uma rede de apoio enorme, sabe? E 6 anos não veio, nós vamos ficar só até o fim do ano. Dezembro a gente sai da fila. Esse era o nosso objetivo, até porque a gente Só corrigindo, assim, né? Chamaram nós um pouco antes, uma outra entrevista, uma criança, só que acabou não sendo para nós. Eles fizeram um jeito lá meio estranho, tipo seleção. Eu sempre falo assim, seleção de emprego. Vocês têm perfil, eles têm perfil, eles têm perfil. Todos têm perfil, vamos ver qual que se encaixa melhor na vaga. Não é assim, a gente descobriu depois que não é assim. Isso foi E daí a gente, eu já vou fazer 44 mês que vem, né? Então, nós já tínhamos assim, vamos passar o verão, a Jéssica falou dezembro ali, mas pelo que eu me recordo, a gente tinha que terminar, passar as férias, se não der, começar o início escolar ali, vamos sair da fila, porque senão daqui a pouco a gente não tem nem pique mais para correr e brincar com as crianças e dar o suporte que precisa, né? E daí nós resolvemos isso, decidimos isso, e nesse meio tempo, aí, uns 2 meses depois dessa outra chamada, veio... A primeira chamada foi só para ver se o coração estava em dia, vamos dizer assim. Na verdade, nós já tínhamos, assim, com o passar do tempo, dos anos, por muitos anos, né? Tu vai deixar, às vezes tu até esquece. Tu esquece, porque não tem a tua expectativa, assim, nos primeiros anos, 3, 4 anos, né? 5 anos, né? Daí tu até fica assim, né? Os 4 primeiros anos a gente até ficava meio assim, ia até o fórum, aí não dava nada, nem assim, fui lá andar de elevador no fórum. Então, aí depois passa, e de vez em quando tu, não, vamos fazer assim, vamos estipular, vamos organizar aí a nossa vida, porque a gente também tem outras metas, tem outros objetivos, né, e a gente precisa se organizar. A partir do momento que tu entra na fila da adoção, né, a gente sempre teve como consciência de que crianças irão entrar na nossa vida, então tu precisa ter uma organização, pelo menos assim, um financeiro, né, para te conseguir dar aquele primeiro suporte, aquele primeiro acolhimento, porque a gente sabe que ninguém vive só de amor, né? A gente, obviamente, que precisa dar uma condição para essas crianças. Nós sempre achávamos que iriam vir 2, nunca 1. Precisamos dar um suporte para eles, então vamos se organizar para isso. A gente está ali, né? Então a gente está ali de cabeça. Vamos lá, de corpo, de alma, e vamos fazer o possível e o impossível para dar certo. E aí o tempo passou e a gente ia sair da fila. Aí ligaram pra gente, né? De uma outra comarca, as crianças não são da mesma comarca que a gente, de uma cidade vizinha, né? Então a gente foi até lá, né? E daí quando ligaram, assim, foi algo, né? Eu estava numa reunião de educadores na escola, de noite, o telefone tocou, eu digo, não, mas esse telefone aqui não parece ser spam, né? Vamos
atender, né? Aí eu saí, realmente, né? Era da comarca, perguntando se nós tínhamos ainda interesse, né, em adotar, né, um casal de irmãos. E aí me relatou um pouco sobre as crianças, e aí eu comecei a chorar, me sentei no chão, aquela coisa, não tem como não se emocionar, porque espera 6 anos uma ligação e a pessoa te diz, não, é você é a próxima da fila, você e o seu marido são os próximos da fila. Essas crianças são suas, se você quiser. E aí eu saí. Bem doida desse palco. Sim, só para pontuar para as pessoas, vocês receberam uma ligação de Novo Hamburgo, né? Isso. Das crianças do Lar Colmeia. Isso. É o lar, né, Gustavo? Que ele é referência hoje. Nós somos de Estância Velha, tá? E o Lar Colmeia é referência, então, para as nossas crianças, né? As crianças que necessitam de um espaço de passagem, ou então até de moradia, né? Durante um tempo maior. Então, eles são vinculados ao Lar Colmeia, uma instituição que a gente tem muito prazer em sempre falar, porque a gente conhece o trabalho, a gente sabe da credibilidade deles, né? São 30 anos aí oferecendo serviço a crianças e adolescentes que precisam de um espaço seguro, de proteção, com muito amor. E a gente ficou muito feliz, assim, quando soube que as crianças, né, eram do Lar Colmeia e que hoje encontram-se, então, no lar cheio de amor e de proteção. E fiquei muito curioso para entender como foi esse primeiro encontro e os próximos passos, né? Depois, até para a gente entender, né, Gustavo? Recebeu a ligação, o que acontece no dia seguinte? Ou tem que esperar um tempo? A expectativa é, tipo assim, eu vou buscar e vou trazer para casa, tipo assim, vou botar embaixo do braço e vamos embora, mas não é assim, né? Nossa, assim, é a questão, assim, que tu falaste, assim, do pessoal do lar, né, do Lar Colmeia, assim, a gente é muito grato, né, a todo o trabalho que eles fazem com as crianças e conosco também, porque, né, não existe só o trabalho com as crianças, mas, assim, o se preocupar com o caminho que as crianças vão tomar, né, com o destino delas, né, a preocupação deles, com a gente, nós quanto casal, né, quanto constituição familiar, né? E aí a gente fez uma entrevista online com a juíza e a assistente social, né, da comarca de Novo Hamburgo, primeiro, né, foi o nosso primeiro contato, nós tivemos 2 contatos com elas online, né, e aí após a gente foi convidado, então, a conhecer o pessoal do Lar Colmeia, né, a equipe que trabalhava, né, com os nossos filhos, eles estavam acolhidos em casas separadas, né, eram muito pequenos, enfim, né, e aí nós tínhamos as 2 equipes, então, para nos entrevistar, para nos conhecer, né, pessoalmente, não só por vídeo, que nós já nos conhecemos só por vídeo. E aí fomos até lá, né, naquela ansiedade, naquela expectativa, meu Deus, e agora? A gente sempre perguntava assim, tá, e qual é o próximo? E qual é o próximo? E quando que a gente vai conhecer? E ninguém falava nome, e ninguém falava nada, e nós aqui numa ansiedade, né? Aí fomos até lá, mas sem saber que íamos conhecer as crianças ou não, né? Eles até falaram que nós não íamos conhecer, era só para conversar. Mas resolveram. Uma dúvida que surgiu. Quando vocês receberam ali a ligação e tiveram esses 2 encontros online com a juíza, foi informada para vocês a idade, o sexo das crianças ou não? Sim. Só isso. Só isso. Não, assim, um pouquinho da história deles tinha isso, junto, um pouco da história, né, da bagagem deles, né, claro, e que era uma menina e um menino, né, ela tinha 3 na época, ele 5, no ano passado, e só dito assim, aí sem querer a gente descobriu o nome, sem querer, no bate-papo. Eles já deixaram vazar um nome de um deles. Não, se falar de um, tem que falar do outro. Mas pessoal, muito legal, muito legal. E aí, daí depois dessa entrevista online com o pessoal do lar, e aí a gente foi convidado aí pessoalmente, até porque tem toda uma questão de perfil também, né, que tem que ser respeitado, né, tanto pela nossa parte quanto pela parte das crianças, principalmente pela parte das crianças, né, desse viés, e a certeza de que realmente a gente queria, né, uma das coisas que eles sempre nos perguntavam, vocês têm certeza? Vocês têm certeza, né, então acho que isso é uma das coisas assim, que chamou muita atenção, assim, né, nesse sentido. E aí fomos, então, até Novo Hamburgo. Desculpa, eu te cortei. Não, e eu acho que é muito... Agora você falou, né, que
reforçaram muito a pergunta, né? Vocês têm certeza? E, né, Gustavo, assim, tudo que a gente vem conversando, escutando sobre o assunto acolhimento, sobre o assunto adoção, esse apoio da equipe que tu disse, né, que a equipe tanto acompanha as crianças quanto vocês e quanto o casal adotante, realmente é muito importante, porque a gente está falando de seres humanos, e seres humanos que já passaram, né, embora tão pequenos, passaram por processos tão traumáticos e que merecem, sim, uma família que os acolha, que ame e os proteja. Então, essa pergunta eu tenho, assim, ela ecoa dentro de mim, porque eu sou uma ativista da área, o Gustavo sabe bem disso, e cada vez que eu escuto que uma criança foi devolvida de uma adoção assim, isso me dá uma revolta que vocês não têm ideia. Eu acho que a gente precisa de uma legislação que seja muito firme em relação a isso, porque não dá, não para mim, assim, não é aceitável que hoje em dia a gente ainda tenha pessoas que se coloquem nesse processo, que é um processo árduo, como vocês mostraram aqui pra gente, um processo demorado, né, Gustavo? E que na finaleira do troço ainda cometam essa atrocidade, né, devolver uma criança. Me desculpem o desabafo, mas é que realmente isso é uma coisa assim que para mim é inadmissível. Pode ser que as pessoas achem que é brincar de casinha, com boneco. Agora entrou a moda dos reborn, né? Mas só pode ser, não, vai ser criança perfeita, a vida perfeita, daí vê que tem as dificuldades, não quero. É que muitas pessoas têm aquele pensamento de que, agora porque eu adotei, eu não preciso passar pela dificuldade, né? Então, assim, essa imaturidade emocional, muitas vezes, que a sociedade está trazendo, né, não importa se ele é filho biológico ou se ele é filho adotivo, a dificuldade vai ter sempre, né? E uma das coisas que o pessoal perguntou, assim, se não der certo, né, se a gente vai fazer dar certo, a gente vai buscar fazer dar certo, a gente vai atrás de alguém para ajudar a gente, né? Então, assim, é um desejo nosso, né? A gente está aqui, a gente tem a condição e a gente quer muito, né? Construir essa família junto. A gente não sabe tudo, né? Quanto pessoas, quanto casais, né? E a gente vai ter que construir junto e vai ter que aprender junto. Né? Não existe. Tá tudo bem, e tá tudo bem. Tem coisas que não vão dar certo. Opa, não deu certo, volta, vamos de novo, muda a estratégia, até a gente conseguir, né, um caminho que seja mais adequado, que a gente acredita quanto pais, né, quanto família, que seja mais adequado dentro dos nossos valores, enfim, né, dentro da nossa constituição de família. Mas realmente revoltante. A devolução é revoltante. Não existe receita, né? Mas se a gente fosse elencar alguns elementos aqui, ingredientes para fazer dar certo, o que vocês elencariam pela experiência de vocês? Quais são as ações, as condutas necessárias para que uma família adotante seja preparada, né, e tenha que desempenhar nessa formação familiar, seja de filhos biológicos ou não, né? O que é necessário nessa constituição, pela experiência que vocês vêm tendo? Amor, né? Respeito, perseverança, né? Não desistir nos primeiros desafios, porque cada dia é uma coisa nova. Tu conseguiu resolver algum probleminha, no outro dia vai ter outro. Então, vai estar sempre renovando. Como com qualquer criança, né? Mas muita escuta e paciência, porque acho que o que difere, assim, né, é que eles têm uma bagagem que a gente não tem ideia do que acontece. Na verdade, assim, a ideia que a gente tem é da passagem deles que foram acolhidos no Lar Pompeia, né? A gente sabe pelos relatos deles, assim, no início, assim, falavam muito, traziam muitas coisas, né, do que aconteciam, enfim, lá relacionavam-se, estamos vivendo uma coisa aqui, estamos comendo uma comida, lá na Colmeia eu também comia, ou lá na Colmeia eu fazia isso. Então, assim, a gente via que eles são crianças que tinham uma relação boa lá dentro, que eles tinham uma estrutura, obviamente, que dentro do contexto, né, que é diferente de um contexto de casa com duas crianças, é completamente diferente, mas o que viveram antes de chegar ali a gente não sabe, a gente também precisa respeitar isso, né? A gente não sabe o que está bloqueado ali dentro,
provavelmente eles tinham medo de coisas que a gente não vai saber agora, né? Porque será que eu posso errar? Será que vão me xingar? Como é que era isso, sabe? Então, assim, ó, a escuta, o tempo é o melhor amigo de tudo, né? A observação das coisas, né? Isso é tem que estar na receita, que não tem o nome do bolo, tá? Mas, assim, esses ingredientes aí tem que ter, né? Principalmente, assim, tentar entender o porquê das coisas, né? Nenhuma criança faz nada sem ter um motivo, sem ter um porquê. Ah, é uma válvula de escape? Mas vamos ver escapando do que está acontecendo, por que está acontecendo isso, né? E para isso tem os profissionais que nos ajudam também, é claro, não é só nós dois ali, não tem como, né? A gente precisa de ajuda, sim. Ô, Jéssica, quando tu fala os profissionais estão ali, vocês hoje seguem com o acompanhamento dos profissionais do Colmeia, ou vocês têm outros profissionais que ajudam vocês aí em Sapucaia? Não, assim, ó, os terapeutas são daqui de Sapucaia. Tá. Mas o pessoal... Acompanhamento psicológico, tu disse? Sim, fono e psico a gente trouxe para Sapucaia, né? Até porque para nossa rede de apoio poder nos ajudar, né? Então aqui tudo fica mais fácil, né? Mais tranquilo. Mas o pessoal da Colmeia, a gente tem contato com eles, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu vou alimentando aquele grupo ali, né, do desenvolvimento das crianças, das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, né? Se eu me aperto aqui em alguma coisa, eu chamo um deles lá, olha, estou numa situação assim, né? Talvez tu consegue me ajudar, né? O caminho que eu posso tomar, uma indicação, né? Estou precisando de um psicólogo para nós, me indica, né? Então, assim, a gente tem esse contato com eles, a gente tem, e eles sempre muito atentos, muito queridos, muito dispostos, todos eles. Desculpa, quanto tempo tem que vocês adotaram? Fizemos 7 meses no domingo. Ah, então... Estamos de mêsversário. Ô, Gustavo, então assim que a gente vê, né, que já tem 7 meses e segue, então, com acompanhamento da instituição. Provavelmente, acredito eu, que se precisar também de algum auxílio da comarca, né, da juíza, enfim, da assistente social, provavelmente também esteja à disposição, para as pessoas também entenderem que não é um processo solto. Você foi lá, adotou e agora se vira que o filho é teu. O filho realmente é teu, mas você está acompanhado, né? Assistente social... Desculpa. Não, pode falar, Fábio. A assistente social daqui assumiu quando veio as crianças, né? Daí se comunicando, até ficou no mesmo grupo que nós estamos, né? Com o pessoal da Colmeia. Daí ela assumiu para fazer o acompanhamento. Daí, como ela foi a mesma que já tinha avaliado nós, já conhecia, ela veio visitar nós, veio conhecer as crianças, ela fez mais um acompanhamento ali, e depois ela fez o... É laudo, né? Acho que é. Acho que é o laudo. Tipo de liberação pela comarca. É que, na verdade, a gente passa por estágios, né? Nós pulamos uma parte ali, né? E nesses estágios aí, nós estamos num estágio de convivência, né? A guarda é provisória, né? Que nós estamos. Quanto tempo leva para sair definitiva? Ah, não sei. No nosso caso é que as crianças estão... Não existe um prazo, não é um prazo igual para todo mundo? Não. É conforme o juiz. Entendi. É que nem qualquer processo. Pode demorar ou não. É que assim, ó, no caso dos nossos filhos, né, eles estão no processo de instituição ainda, do poder... do pátrio poder. Isso, do poder familiar. Então, assim, como eles já estão aptos para adoção e precisam desse processo, só da finalização desse processo, os 2 processos correm juntos. Nós temos 1 ano de guarda provisória, após esse 1 ano a guarda se renova, a provisória se renova, né? Até sair, né, a autorização legal. Tem uma menina me abanando ali. Até sair a autorização legal, né, para que a gente possa fazer o registro efetivo das crianças no nosso nome.
Quanto tempo esse processo vai demorar, a gente não sabe. Mas anualmente, até sair esse processo anualmente, a nossa guarda provisória se renova. Entendi. Um ano, eles fazem a gente outro, faz a se não, renovação. não terminar o processo. Se não finalizar o outro processo. Mas o estágio de convivência, que seria, né, esses nossos primeiros meses, assim, né, o pessoal da Colmeia nos acompanha, a comarca de Sapucaia, assistente social da comarca de Sapucaia nos acompanha, e o pessoal do jurídico, que é da comarca ali do Fórum de Novo Hamburgo, também nos acompanha, né, a assistente social de lá também, do fórum, também faz esse acompanhamento por nós, via o WhatsApp ali, né, eu vou alimentando o grupo com os acontecimentos, né, e aí, claro, a gente vai se chamando ali, se demora, eu normalmente atualizo uma vez por semana, só que esse último mês eu não consegui, essas últimas semanas eu não consegui atualizar, mas assim, tudo é muito acessível, muito tranquilo, é muito gostoso, sabe, fazer essa troca com eles, né, porque a gente sempre tem crescimento, né, a gente sempre contribui, tanto eles com a gente, quanto a gente com eles, né, vai amadurecendo os processos. Perfeito. E o primeiro Dia das Mães? Nossa! Chorei horrores, litros, quase não dei Sapucaia. Porque tu imagina, né? Eu, por exemplo, eu já tinha, tipo assim, não vai rolar mais, não tem Dia das Mães, eu e a minha mãe deu, né? Pronto, não precisa. Mais ou menos assim. E aí tu vive, assim, primeiro Dia das Mães, e tudo muito, eu digo sempre assim, que é tão surreal, que não faltam palavras para a gente explicar. Porque eu trabalho nessa instituição que eu trabalho à tarde, eu estou lá há 18 anos, então as pessoas que estão lá, grande parte das pessoas que estão lá, passaram comigo e com o Fábio todo o processo de não deu certo de um jeito, vamos para o outro, adoção, fila da adoção, quando vem, quando não vem, e aí, nossa, e que demora, e que não sei o quê, e aí a nossa decisão de também, né, agora não vai dar, agora não, né, deu, para nós também já vamos sair da fila. E aí quando tu vê, veio, né, é uma família que eu tenho lá também, né, e eles estão estudando nessa mesma casa que eu trabalho. Então, eu entrar nessa rede com eles uniformizados, para mim já foi assim, ó, uau, né? Já foi um sentimento muito doido, que nem eu digo, sem explicação. Viver um Dia das Mães lá dentro, duplo ainda, eu tive na sexta com a Mana, né, que é da educação infantil, e no sábado de manhã, não tem preço. Não tem preço nenhum. Aí no domingo era me acordar com café na cama, né? Então, assim, não tem. Tem palavras para explicar, assim, o quanto é gostoso. O quanto é bom. E daqui a 2 meses, mais ou menos, o Fábio vai sentir a mesma sensação. Vai. O primeiro dia Eu falar para ele, quero ver vocês me acordar no café da manhã também. Eu brinco com eles, não, vamos. Sim. A gente está caminhando, né, Gustavo, para o final, passou muito rápido, a gente sabe. E a gente gostaria que, então, que vocês deixassem uma mensagem para todo mundo que nos ouve, nos assiste, uma mensagem sobre por que adotar. O que as pessoas precisam saber, assim, que vocês gostariam de deixar, né, para todos sempre, digamos, que hoje em dia a gente tem as redes sociais, então as mensagens, elas se perpetuam aí. O que as pessoas precisam saber, assim, qual mensagem vocês deixariam para quem tem o desejo, para quem ainda está na dúvida, para quem tem certeza. Para quem está na fila. Para quem está na fila, exatamente. Qual mensagem vocês deixariam para essas pessoas? Persistência, sempre. Independente, né? A persistência e o amor tem que prevalecer sempre, né? Não desistam, porque é muito bom. É uma construção, é uma vida que tu constrói a partir de uma outra vida magnífica, né? Então, assim, é bom demais. Eu super recomendo, e eu sempre disse para o Fábio, se eu tivesse condições, se eu pudesse, eu adotava mais uns, porque é uma construção muito gostosa, né? Te desacomoda emocionalmente, né? Te faz pensar e gerir coisas que tu nunca imaginou fazer, né? Transforma teus sentimentos, a gente amadurece muito emocionalmente, né? Para conseguir dar o suporte que eles precisam. Amor, é o dar sem receber, é tu fazer, é tu plantar para te colher depois.
Ou se tu não colher, também tá tudo certo. Porque amor é uma construção de sentimentos, né? E construir sentimentos com adultos, a gente acha que é fácil, né? Tanto é que a gente casa, aquela coisa arada toda, né? As crianças, né, é muito melhor. Vale muito mais a pena investir nesta construção de amor, e é maravilhoso, é maravilhoso. E tu, Fábio, alguma mensagem? Eu não tenho muito o que falar, assim, eu tô meio tímido para falar, mas é o que a Jéssica disse: amor, persistência, coragem, né? E não desistir. É que nem meus amigos falam, quando descobre, a gente nem sabia que eu estava na fila da adoção, assim, amigos que eu digo, pessoas de convívio, né, também. Os amigos mesmo, todos sabiam. Não acredito no que fez, mas isso é muito amor. Tirei o chapéu, porque é aquela coisa assim, ó, não é para qualquer um. Que tu ter um filho é uma coisa, ter um filho adotado parece, segundo falo, né, parece que é assim, ó, é um amor maior, porque é tu que tá procurando esse amor, sabe? É difícil de explicar. Na verdade, a gente está construindo esse amor, né? Tu está construindo ele. E tu construir ele não é uma coisa que todo mundo tenha essa paciência, né? Tenha tem essa noção do quanto é bom. Na verdade, as pessoas não têm noção do quanto é bom construir isso, né? Se desafiar com isso, né? No sentido de amadurecer, né? Do respeito, né? Com a gente, com eles, né? Nós dois, tu muda a tua vida de ponta cabeça, porque tu cai 2 crianças de paraquedas aqui, paraquedas entre aspas, que a gente chama, né? E tu tem que mudar a tua rotina. Opa, desculpa. Tu muda a tua vida, tu muda a tua rotina, tu muda tudo. Nossa vida mudou tanto, né? Que eu me desliguei do emprego para ficar com as crianças no período da manhã, para poder dar o suporte necessário para suprir tudo que precisa. Eu voltei a trabalhar, nós não podíamos deixar eles o dia inteiro na escola, né? Até para não se remeter aí, nós estávamos ali numa vinculação tão bonita, tão gostosa, tão bacana, né? Aí daqui a pouquinho, será que deixar o dia inteiro na escola, será que isso aí não vai caracterizar um outro tipo de abandono? Para eles, né? Para eles. Então, assim, a gente vendo assim, né? Eu digo, não vamos fazer isso, não é vantagem para a gente agora, a gente está tão bem, né? A gente evoluiu tanto, a gente cresceu tanto em 7 meses, que, nossa, não tem, né? Na época era 6 meses, não tem por que fazer isso. Então, vamos embora, vamos se reestruturar de novo, vamos se articular. Aí o paizão agora fica em casa com eles de manhã e a mãe trabalha. Isso aí. E aí, até como vocês falaram no outro momento, e aí pra gente fechar, né, Gustavo? Não existe fórmula mágica, cada família vai se adaptar da maneira que ela julgar melhor e necessário. E afinal, eles vão ser crianças na cidade só uma vez na vida, né? Com certeza, vão fazer arte de qualquer maneira. E um detalhezinho que eu esqueci de falar antes, mas é importante, que o que a gente, no nosso caso, que as crianças não são bebês, a gente tem que desconstruir muita coisa para reconstruir. Eu acho que é uma etapa um pouquinho mais avançada, mais difícil, porque eles já têm uma vivência. Então a gente tem que desconstruir aquela vivência deles, né, para apresentar as nossas ideias, nossas ideologia, que a gente acredita ser o mais correto para eles. Estamos certo ou não? Os valores, né? Só a vida vai dizer. Mas então essa é uma dificuldade maior também. Tem. Se pegar uma criança bebê, tu já vai moldando desde ela entra no teu ritmo mais direto, né? Por isso que a gente fala muito em respeito, né? Então a gente tem que estar aberto para a escuta e para o respeito, né? Abrir o coração, abrir aberto, assim, para ouvir, para que a gente consiga caminhar e fazer uma caminhada bonita e também conseguir dar uma estrutura, né? Eu sempre falo isso, né? Eu acho que a gente precisa dar a condição para a criança ser ela mesma, né? Com os defeitos dela, com a alegria delas, eles são demais. Não é porque são nossos filhos, tá? Mas eles são demais, o processo evolutivo deles é gigante, e nós, como nós sendo família, também é
É fantástico de ver eles falando as nossas falas, é lindo de ver na escola, os profs dizendo, meu Deus, parece tu, meu Deus, parece o Fábio. Então essas Que coisas legal. assim, é muito bom. Que bom, Jéssica, e com certeza os dois, né, eles têm os melhores pais que eles poderiam ter. Parabéns pela escolha de vocês, pela decisão, como o Fábio destacou ali anteriormente, também é um ato de coragem, né? Porque justamente muda a vida como um todo, não só de vocês, mas das pessoas também que estão no entorno, que formam essa rede de apoio que vocês têm. Então, parabéns e muito obrigada por vocês trazerem, né, a história de vocês e que ela motive, para que ela encoraje outras pessoas também a pensarem sobre isso, a se colocarem à disposição, né, Gustavo? Existem tantas crianças que se encontram na fila de adoção e que merecem uma família. Então, a gente torce muito para que esse último episódio do podcast A Rota do Acolhimento ele inspire as pessoas e que elas busquem aí possibilidades. Talvez, no primeiro momento, não de adotar, mas colocar à disposição como um padrinho, né? De conhecer como funciona, ou daqui a pouco como um voluntário dentro de uma instituição de acolhimento institucional. Enfim, existem tantas possibilidades para a gente ajudar crianças e adolescentes. Então, esperamos que vocês saiam daqui inspirados. Maravilha, a gente agradece essa rota, né? Com muitas conversas inspiradoras, emocionantes, para vocês abrirem, né, a história de vocês e trazer essas palavras de encorajamento para as pessoas, também mostrando os desafios ao que a gente tem que se preparar, mostrando a importância desse olhar, acho que na maternidade, qualquer maternidade, paternidade, da necessidade de um processo terapêutico, de um acompanhamento, ou da gente se preparar para essa construção de um ser, né, que está ali no nosso ambiente. Então, essa mensagem fica para todas as famílias e fica aprendizado e reflexão aqui para todos nós. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Nossa, agradecemos. Esperamos ter ajudado muita gente. E o que precisar, pode contar com a gente. Parabenizo vocês, né, pelo trabalho, pela iniciativa, pela proposta, e agradecemos imensamente o pessoal da Colmeia que nos dá e nos deu todo esse suporte, né? Então, sempre parceiros com a gente. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Fábio. E vocês que estão aí, muito obrigada pela companhia ao longo dos 3 episódios do nosso podcast. Esse projeto foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura Municipal de Estância Velha, da Diretoria de Cultura. Fica o nosso agradecimento pela oportunidade e que a gente possa ter levado, então, informação, conscientização e que a gente inspire para que outras pessoas pesquisem sobre o tema, procurem e que se tornem ativistas dessa causa que é tão bonita, né? Que é a criança e o adolescente. Da qual somos corresponsáveis, né? Cada cidadão tem que fazer sua parte nessa proteção, hein? Isso aí. Então tá bem, gente. Muito obrigada. E nos sigam lá no Instagram, A Rota do Acolhimento.